Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sós. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 4º dia da novena de Pentecostes. Depois de ontem celebrarmos a Ascensão e já há alguns dias rezando e meditando sobre a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo não é aqui uma questão somente carismática que nós às vezes colocamos na nossa cabeça. O Espírito Santo, ele é a alma da igreja. É o que sustenta toda a igreja. Depois que Jesus sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo. Jesus age através, através dos sacramentos e por meio do Espírito Santo. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. É a 3ª pessoa da Santíssima Trindade. Por que nós precisamos ter claramente que é uma pessoa? Porque quando nós temos um contato, quando nós comungamos o corpo de Cristo, nós nos detemos muito mais na presença dele. Nós temos ali, nos entregamos muito mais. E o Espírito Santo, quando nós vamos para a oração, nós temos que ter essa consciência de que quando eu rezo pedindo o auxílio de uma pessoa. É certo, nós não vemos essa pessoa, não é uma pessoa de corpo, como nós vemos, ali, sabemos do corpo de nosso Senhor. Mas é uma das pessoas da Trindade. Ele procede do Pai e do Filho também. Por que o padre está dizendo isso? Porque na nossa vida de oração, nós precisamos suplicar constantemente a ação do Espírito Santo. Não só porque agora é a novena de Pentecostes, não só porque estamos clamando e pedindo o Espírito Santo nessa novena, com todos os dons que Ele pode nos dar, não só para romper com o pecado neste período de novena, mas precisamos pedir todos os dias, suplicar constantemente a ação do Espírito Santo. Por quê? Diz a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, quando São Paulo chega na cidade de Éfeso e pergunta: vocês foram batizados, então vocês receberam o Espírito Santo? E que tristeza para Paulo, daqueles habitantes de Éfeso, que fala: nós nunca ouvi dizer do Espírito Santo. O batismo que eu tive é o batismo de João, mas o nosso batismo não foi o batismo de João. O nosso batismo foi o batismo que Jesus, que nós temos a Trindade dentro de nós. O nosso batismo
é diferente de João. Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e sabemos muito bem que aqueles que têm o Espírito Santo irá fazer grandes coisas. Mas que coisas são essas? Irá fazer as coisas que nosso Senhor quer fazer em nós. Porque não se admire, por nós mesmos, nós não fazemos nada, além de abandonar. O que os apóstolos fizeram sem a ação do Espírito Santo? Deram no pé, foram embora, abandonaram a cruz. Não se admire se você que está aqui, e você que acompanha a missa, não se admire se você não reza, você não conseguir progredir na vida de oração. Não se admire se você não está pedindo constantemente a ação do Espírito Santo, rezando verdadeiramente, não conseguir romper com os pecados. Não se admire, porque pelas suas forças nós não conseguimos nada. E uma das graças que o Espírito Santo nos dá, de fato, é quando começamos verdadeiramente a rezar, e a graça habita dentro de nós, e nós não sabemos como estamos conseguindo lutar com aquilo, porque não é nosso, é a ação da graça. Diz, nós rezamos ó vinde Espírito Criador. O que o Espírito Santo faz em nós? O padre pegou somente alguns trechinhos, e espero que cada um que está fazendo a novena, ou procure depois, aqui tem o livrinho, pegue a oração e não só olhe para a oração, reze verdadeiramente. Olha só, Espírito Santo, ó vinde Espírito Criador. Primeira coisa, as nossas almas visitai. As nossas almas que estejam no pecado, que estejam na graça, visitai a minha alma. A nossa mente iluminai. Iluminai por quê? Porque eu não sei discernir as coisas por mim. Nós escolhemos sempre o que é errado. Os corações enchem de amor. E aqui vem a parte que o padre gostaria de enfatizar, porque nós estamos aí caminhando, e às vezes nos sentimos fracos e queremos desistir. Padre, eu estou rezando, e estou fraco já, eu cansei. A parte da oração diz: a nossa fraqueza encorajai. É isso que o Espírito Santo faz. A nossa humanidade precisa, mais do que o nosso corpo precisa do alimento, do líquido, da água, a nossa alma necessita da ação do Espírito Santo. E como fazer isso, se não irmos para a oração e rezarmos, pedirmos, suplicarmos? A igreja vive pela ação do Espírito Santo. Se até hoje nós temos a graça de celebrarmos a Eucaristia, de termos as igrejas, de termos aqui a doutrina, o que é o ensinamento da igreja, é porque o Espírito Santo foi guardando e sustentando tudo isso para nós. Foi o Espírito Santo que deu coragem para Paulo pregar, para ele continuar a missão. Não se admire de suas fraquezas. Se admire se você quer ou não continuar rezando. Porque as nossas fraquezas continuarão. Mas se nós suplicarmos a graça de Deus, Ele vem em nosso auxílio. Peçamos, meus irmãos, nesse quarto dia da novena, vinde em auxílio das minhas fraquezas. Vinde, Espírito Criador, vem visitar a minha alma. Iluminai a minha inteligência, iluminai o meu coração.
porque eu preciso da Tua graça. A presença que nós vimos no final do Evangelho, Jesus falando: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. E Jesus envia o Espírito para que nós também vençamos o mundo. Pelas nossas forças, não iremos vencer nada no mundo. O mundo nos vencerá. Como vence se nós não rezarmos? Mas coragem. Deus dá um novo Paráclito, novo defensor. Peçamos por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria essa graça de irmos para a nossa oração e pedir: Espírito Santo, fortalecei. Até minha oração está xoxa, tenho preguiça de rezar. Fortalecei-me, fazei com que eu deseje ardentemente estar na Tua presença. Nossa Senhora virá em nosso auxílio, se nós pedirmos de fato. Ela intercederá por nós, para que o Espírito venha. Estamos aí, no cenáculo, com ela. Supliquemos por intercessão dela, essa ação do Espírito Santo na nossa vida, principalmente na nossa vida de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.